Bom, Christian, eu queria começar te perguntando uma coisa que é assim, não dá para a gente começar essa conversa sem considerar esse momento pandêmico que a gente está vivendo, sem considerar que as pessoas todas estão enclausuradas dentro das suas casas. E eu queria conversar com você sobre como esse enclausuramento vem trazendo, causando frustrações e castrações nos corpos que estão dentro de casa há quase 2 anos. Olha, são interferências de todo tipo que tocam corpos de todo tipo, né? Então, a gente pode até encontrar um grupo que se restabeleceu a partir da quarentena, né? Pessoas com fobia social, fobia de espaços abertos, pessoas com mais introvertidas, que tinham dificuldades crônicas, para estar junto com o outro. Bom, a distância formada pela tela é um alívio, né? Um alívio estabilizador. Mas a maior parte das pessoas sofreu, e sofreu, assim, em primeiro lugar, incrementando os seus sintomas, né? Então, quanto mais transtornos, quanto mais agudos os sintomas, eu acho que mais difícil foi a travessia da pandemia. Por dois motivos. Primeiro, porque a gente perdeu recursos naturais em saúde mental, presença do outro, conversa empática, sexo, circulação na cidade, diversidade de qualidade e intensidade de vínculos, assim, uma série de coisas que se reduziu, né? Então, por um lado, isso vai também se somar a um aumento com novas ansiedades, né? Então, a incerteza de quando termina, perdas econômicas, pessoas que a gente perdeu efetivamente. Então, outro capítulo, luto, né? Luto não só das pessoas que você tinha assim uma ligação direta, mas o país entrou em luto. O luto é um processo coletivo, né? Se você conhece uma pessoa que conhece outra pessoa que está vivendo uma perda, você está sofrendo com isso também, né? Então, a gente tem o trabalho de luto, o trabalho de enfrentamento do trauma, né? Vamos pensar em muitas circunstâncias, colocar pais e filhos juntos é retraumatizar, né? Pais e filhos entrando um na privacidade do outro, revigorando conflitos etários, como na adolescência, ou conflitos de intrusão, quando a criança é menor, né? Ou outras situações em que você separa casais, né? Isso é traumático, isso, ou junta casais que não estavam no momento que era para aquilo, mas a pandemia produziu. Então, um aumento também de feminicídios, de violência doméstica, de alcoolismo e que se traduz em violência contra menores dentro de casa, né? A casa sem a rua pode se tornar um centro de tortura, né? A rua ela limita a casa, a rua ela cria um pulmão, né, em que a criança pode procurar um professor, pode mostrar-se machucada para alguém, né? Isso cria uma regulação. Sem isso, a coisa piorou, né? Então, a gente tem uma bomba de dispersão, né? O medo da Covid, o medo da Covid em relação aos mais velhos, as sequelas da Covid, que a gente fala muito pouco, mas envolvem desde sequelas neurológicas até sequelas motoras, até sequelas psíquicas, né? Você passar um tempo entubado, isso vai demorar alguns anos para a pessoa se recuperar, né? A gente sabe da importância do outro para um reconhecimento de si. No Uhum. entanto, nesse sentido, nesse momento, o outro ele se torna uma ameaça. Quando a gente puder encontrar com o outro, quando essas Uhum. possibilidades de reencontro, ele se torna uma ameaça no sentido de que a gente não conhece onde está esse vírus, a invisibilidade desse vírus, como é que isso pode funcionar numa espécie de retorno ao social? A gente espera assim efeitos bífidos, né?
tanto no sentido de o quanto o outro é importante, me dei conta porque eu perdi, né? O quanto minha liberdade com o outro é decisiva para a minha subsistência psicológica, né? Mas também, como você está dizendo, o outro é perigoso, ele transmite coisas. O outro, como o aberto, como lá fora, não me contém, eu não controlo tão bem quanto controlo aqui o ambiente dentro de casa. Então, a gente vai passar e é importante que a gente perceba isso, por um período de transição e que a gente se deixe encontrar o próprio tempo nessa transição, né? Como quando a gente quebra um braço, uma perna, depois que quando começa a mexer, dói, mas então vai devagar, porque uma hora volta, faz um exercício na piscina, uma hora volta, mas isso vamos ter um equivalente disso em termos da relação com o outro, né? Inclusive, assim, a gente já vê um tanto disso, uma certa intolerância, uma certa agressividade meio gratuita, né? Que surge nas pessoas quando você encontra o outro e a gente está desacostumado a, assim, o outro pensa diferente, ele pisa no meu calo, ele tem esse defeito, a gente desaprendeu, né? Isso também. Então, cuidado com as manifestações tanto maníacas, né? O Carnaval de 2020, quanto com as manifestações agressivas, né? Que tendem a aparecer quando você sai da caverna. E a gente vivendo esse momento de um governo golpista, fascista, como a gente pode entender a utilização desse governo com da invisibilidade, da produção, da falta de controle e da produção de ódio nesse momento social? Como que um governo se aproveita dessa situação para fortalecer atitudes fascistas? É um processo complexo, né? A gente pode dizer que Bolsonaro ele continuou a praticar e efetivamente realizar sua retórica de campanha. Isso significa não só ódio ao inimigo, né? Aos vermelhos, àqueles que estão atrapalhando, aqueles que estão a mais, né? Mas também falta de polidez, maltrato discursivo com o outro, né? E distrato com certos valores, né? Principalmente valores ligados à raça, gênero, classe também, que a gente esquece quanto o governo bolsonarista é um governo rude, mas de uma rudeza de classe média, né? Rude, mas rude naquele sentido do déspota, né? Da criança mimada que cresceu. No contexto da travessia da Covid, isso foi péssimo, porque, em primeiro lugar, dividiu a nossa consciência no momento em que a gente precisava puxar força para se impor uma autolimitação, né? Bom, mas quem não consegue se autolimitar também não vai apostar na autolimitação do outro. Então, a gente acabou ouvindo, não, mas é uma gripezinha, mas não é bem assim, não, mas não leve tão a sério. O que, obviamente, para alguns vai embarcar num movimento de deflexão, mas outros vão dizer, eu já estava meio na dúvida. Então, esse discurso ele incitou ainda mais essa divisão. Divisão gera o quê? Mais angústia. Angústia, como é que a gente trata? Vamos renovar nosso ódio para o inimigo. Certo? É o funcionamento básico, né, do protofascismo que foi se estabelecendo ao longo desse processo. Sua marca maior, agora confirmada, né, é a necropolítica, né? Então, no fundo, a decisão é esclarecida, combinada, organizada, enquanto política pública vamos deixar morrer. Uhum. Espero que isso vai ser um processo, CPI está aí, né? Mas de reavaliação histórica que vai ser doloroso, né? Porque efetivamente pessoas morreram desnecessariamente, né?
Você não vai chegar no número exato, mas você tem, assim, agora comprovado que elegemos alguém que não era só o discurso das armas, que a gente sabe, mata mais porque favorece o suicídio, favorece o crime doméstico, favorece a briga de bar inconsequente, a morte fortuita. Né? E agora já tem uma política de Estado, né, que matou centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas. Né? Isso produz um outro tipo de indignação, né? E é uma política. Que é como é que nós vamos reparar isso. Né? Vai ter que ter desculpas, vai ter que ter reparação, vai ter que ter assim um certo juízo histórico. Né? Pode demorar, pode ser que não seja a nossa geração, mas isso deixa marcas daqui para frente num processo qualquer que seja ele de reconstrução do país. Né? Auschwitz nunca mais, né? Lá na Alemanha, no totalitarismo europeu nos anos 30. Covaxin nunca mais. Bolsonaro nunca mais. Como é que nós vamos criar um novo Brasil onde fique claro que tem direita e esquerda, conservadores e progressistas, tem gente que pensa com valores que não são os nossos, mas isso não. Isso não pode acontecer de novo. Né? Isso não é assunto de opinião política. Né? Isso não é assunto no sentido de, assim, qualquer opinião cabe dentro da democracia, mesmo a antidemocracia. Não, a antidemocracia no regime alemão, isso é claro, não pode ter um partido fascista. Por quê? Porque ele agride o campo político tal qual nós o definimos. Nós não nos preocupamos com isso. Né? Talvez nossa tradição autoritária, que é diferente do fascista, não tenha iluminado que, olha, é preciso ter certas regras de prevenção ao fascismo. Né? O fascismo começa tem vidas que não importam, vidas que a gente deixa morrer. Né? O fascismo continua no apoliticismo, o fascismo continua no ataque às minorias sexuais, típico. Né? A gay, a trans, isso é uma coisa perturbadora, porque é tramitado como uma ameaça à família, às mulheres e às crianças. Vidas como nossa propriedade. Né? Isso não pode. Você pode discutir como é que nós vamos fazer um sistema de cotas, como é que a gente vai dar mais representatividade ou expressividade política para minorias, mas agredir minorias não pode. Né? E isso a gente foi deixando acontecer. Né? Então, acho que o processo passa por, assim, não é uma limpeza étnica do bolsonarismo, porque todos nós deixamos isso acontecer. Aqueles que não foram buscar um voto a mais, aqueles que não se organizaram um partido de esquerda decente, aqueles que não fizeram autocrítica ou não promoveram as ideias republicanas. Bom, é todo mundo, não é? Não é que deu uma loucura na cabeça dos brasileiros e aí enlouquecemos todos nós. Cada qual tem a sua parte. Né? Então, isso é importante para a gente mudar o capítulo. Né? Sim. Você acha que a gente tem um modelo machista, racista, fóbico em crise nesse momento, que talvez tenha sido repensado? Porque esse governo ele vem trabalhando em cima do medo, em cima da quebra da libido, em cima do sufocamento. Você acha que é possível esse repensar e essa crise trazer com força uma quebra desse modelo? Desde o início eu digo isso, que nenhum país, e seria mais óbvio no Brasil, expande a democracia sem soluços, sem hiatos, sem retrocessos. Por quê? Porque isso é um conflito. É um conflito onde tem grupos que perdem interesse e privilégio. Então, vai ser um pêndulo, vai ser avança, mas tem que voltar. Avança, mas eu não gostei, porque perdi. Agora o aeroporto está uma droga, a universidade pública. Agora, primeira vez que tem mais negros que brancos, ficou uma pouca vergonha, ficou uma coisa que não importa, que a ciência então queima junto com a arte. Você vê, né? Isso tudo são processos de reação, né? A avanços. Avanço
a população que saiu da miséria, fim da fome, voltou depois, inclusão escolar, aumento de vagas em universidades. Bom, ainda estamos sofríveis no nosso trato com a desigualdade, mas ela se tornou o conceito e o problema consensual para o Brasil. Então tem que resolver isso. Agora não tem outra coisa que você pode pôr na pauta antes, né? Tem que resolver isso aí, porque isto desta forma dá em aproveitador político, dá em retrocesso político, dá em falta de formação política, dá em falta de participação política, dá no que deu. Então, isso nunca mais, vamos ter que enfrentar essa rede múltipla de causalidades. Né? Pensando nessa fala do isso nunca mais, quando começou a pandemia ali no ano passado, a gente ouviu muito assim, nossa, como será o novo normal? O novo normal. E pensando nessa quebra de sistema, na revisão do sistema, tal, a palavra normal seria necessária, ou a palavra normal, ela traz novamente normatizações de um grupo que quer trazer limitações e um straight, assim, uma linha reta de pensamento. Ela precisa, nesse momento, na discussão da diversidade, da pluralidade, essa palavra talvez não pudesse ser repensada? Eu concordo com o espírito da tua colocação, mas eu sou menos otimista quanto a isso. Né? E a gente sabe que a normalidade é o pior diagnóstico, o único que a gente não consegue curar nas pessoas. Né? Eu sofro com excesso de normalidade. Ai, meu Deus, nem Freud e Lacan juntos e todos os torpedos psicanalíticos e cognitivo-comportamentais dão conta disso. Mas a gente tem que reconhecer que não consegue vencer tudo. E isso é uma coisa que é invencível. Né? O normal exerce uma fascinação de adequação, contenta a nossa covardia, organiza nossos hábitos, diz o que é o passado e como ele se relaciona com o futuro. O normal é uma tentação sempre e acho que vai continuar. Né? A ideia de que me tiraram isso que é importante. Né? Então, o acento não é no normal, sintoma universal, incurável. É no novo. Né? Porque as pessoas sentiram o sabor do novo. As pessoas... Não dá para mudar. Como diz um colunista da economia, né? Da Folha, a economia chegou num patamar de ciência que superou todas as outras, porque agora só temos uma teoria, e é essa que tem que ser aceita, porque ela se consagrou de uma forma indiscutível. Não, o neoliberalismo não é a única forma de existir, ele não é eterno, imutável, ele nem sempre existiu, ele pode mudar para uma coisa pior, inclusive. Mas se experimentou que o seu cotidiano, que a sua economia, que as suas relações libidinais, que as suas relações etárias, que as suas relações... Tudo isso mudou. Se mudou uma vez, será que pode mudar uma segunda? Vai que pode. Vai que pode uma terceira. Vai que pode uma quarta. Vai que a moda pega. Né? E nós vimos de gerações apáticas, indiferentes, assim, anestesiadas com a ideia de que isso tudo não dá para fazer nada, não pode piorar, e só mudam as moscas, e tanto faz, no fundo. Não é tanto faz, olha aí, isso nunca mais. Pode vir com tanto faz depois. Tanto faz é normal, né? Pensando nas relações que se travaram nesses últimos tempos, como a gente lida com os negacionistas? Antes da terapêutica, o diagnóstico. Jamais parar qualquer coisa sem entender o que é isso. Né? Então, tem um grupo importante de negacionistas que são cancelados históricos. Pessoas estão fora do debate, opinião a cada 4 anos para a eleição e a gente manipula na boca do caixa. Pessoas que valor simbólico de fala, zero. Transparentes e invisíveis. Cancelados. Né? Ou seja, pessoas negadas na sua existência.
Daí você diz para essas pessoas, vamos participar? Agora temos aqui a rede social, o que você acha das coisas? O país está, enfim, institucionalizando, o que você acha? Eu acho que eu vou negar a todos vocês, porque é isso que está na minha experiência histórica. Eu fui negado, nego também. Ou, pelo menos, para começo de conversa, eu vou entrar metendo a bronca e dizendo, eu não quero saber de nada disso, eu fui negado e agora eu nego. É um pouco assim, né? Educação que não foi para a liberdade, aspira que eu mude de lado e, assim como eu apanhei da polícia, eu me torno a polícia e bato nos outros. Isso, nós temos que prestar atenção que são pessoas, vamos dizer assim, que estão no negacionismo, que tem uma história diferente do negacionismo científico feito em laboratório, né? Que é um capítulo para desestabilizar mediação de palavra pública. De dizer assim, não, justiça é, na verdade, vingança. A universidade, YouTube, homeschooling da conta. A arte é o que eu faço. Família é o meu tipo. Escuta, mas então o negacionismo aqui exige outro tratamento. O primeiro caso é incluir, formar, dar lugar de fala. Aqui, o seu discurso é de um cinismo que merece gravidade, que merece confrontação, que merece. Vamos para o debate. Né? Veja só, eu fui processado judicialmente pelo Olavo de Carvalho, né? Criminalmente, né? E perdeu, haha. Mas nunca o covardão veio para um debate. Nem comigo, nem com Caetano, nem com Divenstein, nem com ninguém como o Bolsonaro jamais vai a um debate. Né? Então, aí a gente tem que pôr o negacionista num ambiente em que ela não está falando com o seu curral. Né? Tem que tirar o negacionista do seu condomínio. Né? Tem que dizer assim, olha, tá bom, venha para a conversa. A gente foi fraco nesse ponto. A gente usou, no meu entender, uma política que era uma política, vamos dizer assim, dos velhos tempos, que assim, deixa falar, porque eles caem e secam por si mesmos. Deixa falar, só isola, só isola. Não, isso aí é tipo assim, o sujeito está louco, o que você faz? Isola ele. Experimenta isolar o louco para ver se não piora. Claro que piora. É óbvio que piora, porque no fundo, e aí decompondo em dois esse time, você tem aqueles que têm uma orientação para capitalizar politicamente o sofrimento e transformá-lo numa máquina de guerra, e você tem um outro subgrupo, tá? Que são as pessoas que estão às voltas assim com não, mas eu também quero que a minha opinião valha. Eu também quero. Eu tenho uma opinião. Não é que eu estava totalmente excluído. Eu tenho uma opinião e essa aqui eu consigo pôr de um jeito que daí eu me sinto assim entrando na história. Porque eu digo que o homem nunca pisou na lua e as pessoas prestam atenção em mim. Eu que era o tio do churrasco do pavê, que todo mundo só tirava o sarro. Agora não. Agora eu tenho uma opinião e você precisa me provar que o homem pisou na lua. Não sou eu que tenho que dizer o contrário. Né? Essa inversão, ela é o terceiro terço do negacionismo. Essa inversão está assim. Você pode ser feminista? Então eu posso ser machista. Você pode lutar contra a desigualdade racial, contra o racismo? Então eu posso ser racista, não é? Você é a favor dos negros, eu sou a favor dos brancos. Vou assumir minha supremacia branca. Não pode. Mas a reflexividade ela é tentadora para o negacionista. Então, como é que você trata? Vai ter que explicar direitinho e convencer que as relações de poder desiguais não podem ser resolvidas por um método simétrico. É complicado, é complicado. E fatalmente vai ter objeções pesadas, mas tem que levar o debate. Tem que levar. Não podemos, assim, sair da mesa de negociação achando que só tem bárbaros do outro lado. Né? Porque aí é uma atitude elitista. Uhum. Bom, o elitismo é um negacionismo também, só que de outro tipo, né?
Nós aqui não precisamos ir lá, né? Se misturar com essa gente. Eu estou na universidade, elitismo, condomínio é fogo, ela entra na alma da gente. Quando você vê, você nem está vendo que está fazendo isso, né? Quer dizer, como acabar com o negacionismo? Derrubando o muro, né? Questionando o síndico, questionando o narcisismo trivial, corrente, erigido em lei, né? Isso aí. A gente está falando sobre a aceitação do outro, a importância do outro, como nós ficamos longe um do outro nesse momento e tal. Mas o que faz também que, ao mesmo tempo, principalmente essa nova geração, se aproprie tanto do cancelamento? Uhum. Bom, diria que é uma prática, vamos dizer assim, de duplo sentido, né? Numa vertente é uma prática de crítica e demanda de inclusão, né? Quer dizer, é uma crítica meio rápida demais, uma crítica feita por atacado, uma crítica assim meio atrapalhada, mas é uma crítica, né? É uma maneira de dizer isso não, né? Quero outra coisa. Mas, por outro lado, é uma formação moral. Né? É uma formação moral naquilo que a moral se distingue da ética. Né? Uhum. É um comportamento de massa, veloz, predatório e que goza com a exclusão do outro. Né? Então, se você colocasse essas propriedades em outra chave, qualquer um diria isso aí não está certo. Né? Daí, quando está acontecendo ali no fervor do cancelamento, vem aquela convicção de que nós estamos purificando o mundo. Nós estamos tornando o mundo melhor, porque nós criamos esse pequeno Deus no YouTube e nós então descriamos ele também, porque quem manda sou eu. Né? A Uhum. atitude também, vamos dizer assim, um pouco moral daquele que cancela. Né? Que faltaria, que isso exprime, né, de um certo novo juvenil, né? A Uhum. ideia é de que existem apagamentos, existem vidas que não deixam traços, existem erros que assim eles não nos ensinam nada, eles não nos transformam, eles foram apenas perda de tempo. Então, pouco assim, esse namoro, ele terminou mal. Então, não é que eu dou tchau, agradeço, digo caramba, eu decreto que ele não existiu. Eu decreto que ele não foi um verdadeiro amor. Eu decreto que ele não aconteceu. Né? Esse cancelamento, ele é muito sincrônico com muitas coisas ruins, né, que a gente tem que a gente tem com o encurtamento de narrativa de luto, encurtamento de narrativa amorosa, o déficit narrativo cada crescente que a gente vê nos nossos Uhum. pacientes, a dificuldade de contar a sua vida, dificuldade de nomear seus afetos, né? Isso tem que ver com um certo, vamos chamar assim, né, empobrecimento, né? Da própria atividade crítica e tem que ver, diria, com inexperiência. Né? Nós Uhum. estamos aí começando, não tem nem duas gerações entendendo como funciona essa história. Então, nós estamos fazendo coisas que nossos futuros descendentes vão dizer: olha que bobagem que eles faziam, eles lidavam com isso assim, desligava, linchava a pessoa, né? Não, Uhum. coisa tola. E a cybercultura também ela traz uma explosão, né? Assim, me parece que se a gente fosse pensar em linha de tempo, em transformação em linha do tempo, as transformações elas ocorriam com tempos dilatados e agora as transformações são diárias. Se você dormiu, acordou, já é outra coisa. E aí eu fico pensando numa coisa que é: esses jovens eles trazem muitas questões, essas questões sociais, por exemplo, elas estão explosivas, porque antes me parece, não sei se é da minha experiência, que a gente começava a discutir um tema, feminismo, e demorava 30 anos. Hoje em dia, são muitos temas, uma pluralidade absurda de temas. E
um conflito entre esses temas sendo discutido por pessoas muito jovens com pessoas que têm muito conhecimento. Mas por que essas pessoas adultas esquecem que já foram jovens? Boa, boa colocação. Esse esquecimento tematizado pelo Freud, né? Quer dizer assim, a gente tem uma amnésia da infância. Por quê? Na infância, a gente era desajeitado, envergonhado. Na infância a gente estava descobrindo o sexo. Na infância a gente era vulnerável, dependente. Né? Não é legal ser criança. Ser adolescente, então, é médio legal. Né? Então, como é que isso fica tão incrivelmente legal? Por esquecimento. Né? Você se torna adulto e faz um processo assim de seleção. Né? Ah, isso aqui não, isso não existiu nunca na minha vida. Esse negócio de eu falar bobagem, de eu adorar aquele cantor brega, não aconteceu. Né? Chama-se recalque. Então sobra só os monumentos, né? As coisas lindas aqui e os traumas, os buracos. Né? O resto vai assim sendo desaparecido. E isso, infelizmente, porque na verdade, quão mais negação a gente tem transgeracional, mais recalque a gente tem. Mais, assim, menos liberdade, menos emancipação, menos autonomia. Né? Aquela pessoa que está consumida por um ideal presentista, né? De que a minha vida nesse espaço-tempo é a melhor e ela serve de medida para todas as outras, no fundo é alguém que está tentando negar uma parte de si mesmo. Né? Aí fiquei com dois pensamentos, assim, um deles é se não é importante, inclusive fazendo um paralelo com o que a gente está vivendo agora, reconstruir a partir dos destroços, assim como também se não é importante lembrar desse estranhamento enquanto adulto, assim, para a gente poder construir Sim, as coisas. perfeito, os dois caminhos, né? Um é o caminho arqueológico, né? Então você faz perfurações e descobre as coisas que estão enterradas. E outro é o caminho museológico, que é pegar aquela estátua e dizer como ela foi feita. Peraí, por que ela foi escolhida? Essa aqui e a outra não. Enfim, e criar uma certa racionalidade mais crítica, né? Num certo sentido. Uma coisa importante, talvez, a marcar nesse tópico é como esse processo de esquecimento e negação e repressão é também o esquecimento e repressão de formas corporais, de corporeidades. O que dava unidade àquela experiência toda? Que o corpo, ele era aquele corpo, não é mais esse. Né? Ou não é este com o qual eu estou agora olhando para trás. Né? Isso produz fascinações, isso produz efeitos de encantamento, reificações e uma série de coisas. Mas a gente precisaria aprender também a pensar a partir da transformação, não só cognitiva, né, mas da transformação no corpo. Né? A transformação como a gente usa esse conceito, né? Como experiência da carne, não só como experiência visual, né? de uma vestimenta que você tem, né? De uma imagem corpo, né? Mas da relação desse semblante com vamos dizer assim, algo que resiste ao capital. Algo que resiste a ser indefinidamente maleável, transformável, mutável, né? E que aparece ali como fonte para, enfim, outro tipo de mundo, outro tipo de... aquilo que não foi dito ainda. Como adulto, assim, dá a sensação de que tem essa criança que está lá ainda está aqui, com fragilidades, descobertas, tal. Quando eu sou atacado por alguém, por exemplo, essa sensação de fragilidade é retomada por essa criança que está aqui? Sim, um ótimo exemplo. Né? Quer dizer, por que aquela massa monstruosa, sólida de narcisismo rui diante de uma crítica tão idiota que, sei lá, sai no jornal sobre o seu filme?
Porque não é só porque você sabe e entende que existem jogos de poder, é porque aquilo toca, né, numa relação corporal com o que você Uhum. faz. Agora, essa é eu acho que uma grande encrenca, porque se por um lado o corpo se tornou assim a fronteira final, né? Quer dizer, Uhum. aquele lugar onde você não consegue exercer infinitamente o seu poder, por outro, se transformou em capital. Né? Sim. Sua identidade corporal é o capital que te resta, e para muitos é o único capital disponível. Né? Uhum. Não só capital força de trabalho, mas capitalismo de marca, né? Então, Isso. o apego e a aposta e uma forma de vida que, no fundo, se torna muito reacionária, né? Pelo apego ao capital, né? A identidade É, como capital. eu fiquei pensando também nessa coisa que a Covid ela traz trouxe, eu acho, deveria trazer essa consciência, não sei se essa é uma boa palavra, mas sobre a finitude, o tempo, a Sim. marca do tempo sobre a finitude. Ao mesmo tempo, com o enclausuramento todo, a gente vive um mergulho completo nas tecnologias, na virtualidade e nessa imagem-corpo que as tecnologias capturam, Uhum, uhum. como inclusive forma É de que valor. aí nós vamos para uma outra uma outra problemática, vamos dizer assim, eu não vejo como antecipar o que seria o novo normal ou o que vai se suceder a isso, né? Que são as corporeidades digitais. Uhum, O que acontece numa relação analista-analisante quando o seu analisante mede 4 centímetros por 3, né? E uhum, quando, se para olhar nos olhos dele, você tem que olhar para uma câmera, uhum, então os nossos olhos não se cruzam. E quando eu começo a falar alto, porque eu imagino que assim a gente vai ficar mais próximo, uhum, não vai acontecer nada disso. Ele vai continuar uma imagem bidimensional, chapada. E daí vocês, não, mas você punha ele no divã, era para não ver nada disso. Mas era para não ver nada disso que estava ali enquanto isso posto. Não era para substituir isso por um outro símile, por um outro semblante, né? sim. Mas essa palavra, na verdade, também ela fica um pouco ultrapassada, não sei se a palavra ultrapassada, Tá? chamar de virtualidade o real, assim, também, porque ele está presente, as coisas estão acontecendo Sim, nessa, sim, nessa virtualidade, né? Assim, sim, no, não, são tão reais quanto fora da tela, só que são outra. Não é que é de mentira, é justamente, se fosse de mentira era fácil. É uma outra corporeidade. É um outro, por exemplo, nossa corporeidade é feita de tempo. Né? uhum, Do tempo em que tua emoção, teu afeto, ele é traduzido com o teu gesto nesse conceito, nesse movimento que estamos os dois. O que acontece com isso tudo quando você tem um delay de 2 segundos em relação ao que eu estou falando? Acontece algo no real. Só uhum. que atravessado por essa nova mediação. Uma criação, um processo de criação novo de linguagem também. Eu também me lembro de um dos podcasts em que você dizia sobre a questão do hiperbolismo nos aplicativos, né? Assim, que Uhum, inclusive é o uhum, podcast que fala sobre a utilização dos aplicativos, que é necessário que quando eu falo para você, eu falo assim, oi, uhum, uhum. adorei. E você Sim, tem aquele amei para isso. tirar qualquer tipo de dúvida, né? Porque essa linguagem que é bidimensional, não permite esse sensorial que eu percebo o não dito. Uhum. É, é, aí a gente volta no tema do o que eu não vejo e eu não sinto pessoalmente, seja Uhum. lá o que significa pessoalmente, presencialmente, não sei, às vezes pode ser o contrário, mas vamos usar pessoalmente, vira paranoia. Ou seja, se você não respondeu o meu WhatsApp em meia hora, Alguma porque coisa tem. obviamente você não gosta mais de mim. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem, porque o tempo é o tempo que eu estipulei que agora você vai responder.
Então, os não acontecimentos, eles viram acontecimentos. Eles viram mensagens, eles viram conclusões. E sempre, tendencialmente, paranoide. Né? Não é porque você está comprando flores para mim que hoje é o nosso dia de namoro e por isso você não atendeu. Você está com outro, você está fazendo alguma coisa errada. É sempre nessa linha. Então, o que significa, né? Vamos reduzir a ambiguação. Vamos polarizar, num certo sentido. É ou não é? Estou deixando bem claro para você não ser corroído por nenhuma indeterminação. Para a arte, isso é a morte. Como assim? Só tem o literal, é isso? Só tem o não ambíguo? Só tem o declaratório? Precisamos agudamente da arte para suportar o nível de indeterminação e criar algo com isso, além de paranoias sistêmicas. E seria um pouco uma das discussões que eu acho interessante também nesse momento, é entender. Primeiro, a gente dizia ali atrás, no primeiro momento, que assim, não, a arte depende do presencial, sem o presencial a arte não acontece e tal. Mas eu acho que, de uma certa maneira, existe um certo anacronismo nesse discurso, porque a virtualidade não dá mais para ser negada, ela não vai retroagir, ela não vai terminar. Então, assim, que tipos de artes a gente poderia entender que são a partir dessa virtualidade? E pensando nisso, como trabalhar esse corpo nessa virtualidade? Porque quando você dança, você vai trabalhando, por exemplo, em cima de muitas sutilezas, muita sensação, ocupação do tempo e espaço, literalmente, ou rompimento do tempo e espaço ainda, mas que depende de um tempo e espaço que é construído entre eu e você. Agora, a partir da tela, passa a ser parecido com o que você acabou falando, analisando. Você não tem o outro aqui para construir. Como é que eu construo uma obra aqui sem o outro? Em que estados de sensorialização, assim, em que estados de ocupação espaciais eu estou atuando? Bacana. Eu tenho discutido um pouco disso com o pessoal que faz arte digital, né? E tem uma perspectiva em curso que é assim, quando a gente fala em tela, é o quê? É o celular e é uma tela como essa que provavelmente a gente está usando. Você não pensa numa tela de 18 por 14. Você não pensa numa tela capaz de ter, vamos dizer assim, se acomodar às ranhuras de uma parede. Você não pensa numa tela que te captura desde cima, desde abaixo. Né? Isso tudo está semi-tecnicamente disponível. Né? E que é capaz de produzir experiências, por exemplo, andar num túnel, né? Com a sua imagem refletida de forma anamórfica, pegando pedaços de si que são devolvidos por essa estrutura meio assim elíptica. É uma experiência totalmente digital, mas nós não estamos falando de 12 por 13, uma telinha biplana com uma pessoa nessa dimensão. Né? Mas ela é digital, mas ela não é virtual, né, nesse caso, porque você está lá andando sobre essas projeções. Mas porque são projeções geradas ali na hora, né? Como se você tivesse com uma tela de si mesmo, né? Se estivesse se vendo numa tela, como a gente está, como eu estou me vendo agora quando estou falando contigo, né? Sim. Só que me movimentando, como eu posso me movimentar aqui, só que andando. O andar eu não precisaria ir até lá, eu poderia ter, vamos dizer assim, dispositivos de reconstrução, né? Reconstrução do que é a tela, expansão do que é a tela. Vamos pensar assim, né? Há 15 anos a gente tinha expectativas gigas sobre o que seria um óculos Google. Um óculos com... A gente tinha assim, a ideia de que os implantes de nanotecnologia viriam para depois de amanhã. A gente tinha ideia de que o genoma, vamos resolver os adoecimentos depois de amanhã, tá tudo aqui já feito.
né? Uhum. Não foi bem assim. Então tem um gap de construção, vamos dizer assim, de futuros possíveis e linguagens e de incorporação de tecnologia na arte que ainda não foi pensado. Né? Quer dizer, ou você pensa muito à frente, ou você pensa muito pouco à frente. Uhum. Fico pensando também sobre, ainda aqui nesse tempo aqui, né, sobre quais são as políticas de corpo possível para uma transgressão nesse momento. Pensando que as pessoas... Hoje eu vi uma notícia, por exemplo, que a cidade de São Paulo está preparando o Carnaval de 2022, né? Tá? Assim, está sendo anunciado que teremos, além de Copa do Mundo, o Carnaval de 2022, que para comemorar ou celebrar as 500 mil mortos, talvez, não sei se é essa a ideia, será o Uhum. tema do carnaval, assim, né? Sim. Mas quais seriam as políticas possíveis de transgressão dizendo não para si mesmo? Se isso teria uma certa importância nesse momento. Tá. Bom, acho que não podemos negar as políticas LGBT, QI+, né? Que 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 estão incrementando a visibilidade de corpos, como diria Judith Butler, não inteligíveis, de gêneros Uhum, não inteligíveis, de uma certa superação, né, de formas muito binárias, muito convencionais de corporeidade. Essa é uma grande batalha no interior da qual a gente ainda está. Né? Dentro disso, teve um momento assim que a gente poderia tentar retomar um pouco a ideia do corpo nu, né? Labette, não, acho que não foi uma coincidência que a gente puniu muito severamente a visibilidade de um corpo nu. Isso é transgressivo, é absolutamente tão transgressivo que vem uma lei em cima e fala isso não, e chega e bate o martelo e fica, né? Algo próximo disso a gente tem aí no embate, né, com os corpos negros. Né? uhum, Então você tem várias vamos dizer assim, corporeidades que elas são assim imediatamente políticas. Mas o que acho que seria o mais complicado e eventualmente crucial de enfrentar é a corporeidade hegemônica, né? É a corporeidade branca. Né? Como é que você faz com essa? Porque essa, ela, ela passa, vamos dizer assim, pelo novo normal, ela passa como referência, ela passa como, vamos dizer assim, incólume. Né? Então, se a gente puder reinventar o que significa a corporeidade branca, da branquitude, se você quiser, eu acho que aí você tem um espaço pouco habitado, né? é, Pouco tematizado, né? Porque de todas as políticas de identidade, a mais forte e hegemônica é a política da identidade em corpo branco. Né? As outras uhum, são um pouco reativas. Né? uhum, Daí a ideia de se temos que questionar a identidade da branquitude, imposta como norma. Né? Como fazer isso? Né? Como, vamos dizer assim, abordar essa reversão, vamos dizer assim, do corpo branco. Sem simplesmente, bom, vamos então torná-lo mais misturado, mais híbrido, mais visibilidade para outros corpos. Não, isso tudo é muito importante. Mas, uhum. e o core da coisa? Como é que vai ser, né? Onde é que a gente vai enfrentar isso? A questão é que não dá para criar um novo. Essa é uma coisa que eu venho pensando assim. Parece que a gente o que eu ouço é que parece que está sendo criado um novo a partir de um parâmetro que já existe. Então parece um repaginamento. Não adianta repaginar. Vamos criar um novo. Então incorporamos, demos visibilidade, mas não, e aí? É, Porque a gente está partindo do mesmo princípio. Tá o quê? sim, Repaginando isso aqui. Não dava para ser com 3, então vamos fazer com 2. Não dá para ser com sim, 5. sim. Repaginamento. E esse repaginamento não
É aí que eu volto lá naquele novo Pouco, né? É normal. O novo pouco, normal não porque... dá para ser só pegar o normal e criar um Uhum, novo normal, sim, porque se a palavra normal volta, ela não desconstituiu aquele, ela não pode ser construída sobre destroços, porque ela uhum, permaneceu aqui, normal, novo normal. Ela permaneceu. Então, sim. tipo, isso é uma coisa que me pega bastante. Inclusive, trabalhando sobre corpo, pensando sobre corpos, pensando sobre corpo-carne, isso que a gente está falando de Uhum, virtualidade, a virtualidade trabalha muito ainda em cima de visualidade do corpo, sim, ainda, né? Assim, bem tipo, colocado. Uhum, isso é sim. um caminho Corpo tátil, corpo olfativo, corpo de outra acústico, né? Ele de fato é uma das características do corpo branco. Ela vem com essa physique de rôle, né? É o visual acima e à frente, né? Sem dúvida. Comentando o que você disse antes, estou completamente de acordo. O que a gente precisa é uma nova gramática de reconhecimento. Uhum, Não é só a inclusão de mais formas dentro dessa gramática, que também é importante. Né? Quer dizer, vamos uhum, reconhecer esse, vamos reconhecer aquele. Mas vamos continuar reconhecendo do mesmo jeito que a gente sempre reconheceu? Não é, é pouco, é pouco. Né? É uhum, importante, mas é pouco. Mas para isso, a gente teria que, de fato, enfrentar assim, o problema filosófico, o problema intersubjetivo, né? Do estatuto da imagem, do que significa o desejo, do que significa a experiência de prazer, de dor, de sofrimento, de gozo. Isso tudo é completamente incipiente, né? Quando a gente pensa, mesmo na body art, né? Você corta, você tá, daí você excrementos, parece pouco diante do que a gente precisaria, né? É uhum, uma é uma outra maneira, inclusive, né? Pelo menos do ponto de vista do Lacan, o problema seria mais ou menos assim: como a gente dá lugar ao que não pode ser reconhecido segundo essa gramática. Né? Você pode expandir os objetos que ela reconhece, mas você pode confrontá-la com assim aquilo que não faz relação, uhum, aquilo que é não predicativo, aquilo que é não classe, espécie, gênero, aquilo que na arte tem uma tradição, né, do informe, né, do bom, na dança, né, as coisas lá do Mars Cunningham, né, uhum. que foram junto com o Rauschenberg e com o Nicolas Cage, não, Nicolas Cage, o John Cage. Ou seja, uma abordagem, né, que consegue pensar a arte multilingual. Um pouco Mais próximo do que você difícil. estava falando da Judith Butler, mas também desse conceito de estranho do Freud. Muito, exatamente, exatamente. Eu acho que o conceito de estranho do Freud ele é uma pincelada, é uma intuição, né, sobre isso, de como, em outras palavras, né, de como a arte pode não ser só a denúncia dos limites da representação, mas pode ser a captação do fracasso mesmo da representação. De como é que isso acontece no tempo, como é que isso pode adquirir uma forma, né? Como isso pode nos remeter a perturbações da unidade do corpo. Né? Uhum, Esses experimentos do cinema, né? Do rendo, né? De que você põe um braço para falar, você põe a voz saindo de, um, de uma xícara de café. Essas coisas são interessantes, porque são intuições possíveis, né? De como nossa relação de estranhamento pode ser tematizada sem representar uma mera captura, né? uhum, Por bom, as predicações
e as gramáticas de reconhecimento que a gente mais ou menos tem hoje. E o que é também uma pergunta assim, como você vê o artista, o bailarino, o próprio cinema, principalmente a arte presencial, tem um período agora que parece que ela traz uma espécie de pesquisa que distancia o bailarino do próprio dançar, distancia o bailarino do público, porque o público nunca vai entender aquilo, ele fez para ele mesmo com a própria classe, a ponto de perder o prazer. O que leva a Sim, isso? sim. Então, acho que isso é uma ideia assim um pouco exagerada de que devolver o sintoma para o sujeito faz com que ele se surpreenda e tenha uma outra atitude diante disso, né? Então a gente faz um reflexo da opacidade do sistema, o reflexo de uma complexidade que ultrapassa o nível elaborativo de leitura do público, como se isso fosse, vamos dizer assim, reedição de vanguarda, né? Mas o efeito não é o mesmo, não é o mesmo. O que você consegue com isso é um efeito de exclusão, redução de público. É um efeito de produção não sei que não é esse o objetivo, mas é a produção de um condomínio de linguagem, né? Uhum. Em que eu estou falando para mim, os meus, e para uma crítica de arte que não existe mais. Bom, acho que precisamos, nesse sentido, universidade e sistema das artes, redescobrir o Brasil, né? Virou as costas, vamos olhar para as pessoas, tais quais elas se apresentam, né? E fazer arte, fazer ciência, fazer escuta para essas pessoas. O que eu tenho visto é que assim a dança está se movimentando, né? Tenho participado de vários espaços, a dança está pensando, não sabemos ainda o que vai emergir, né? Mas tem-se a impressão, a média distância, a longa distância, que está acontecendo alguma coisa, uma saída, né, da entropia, também daquele registro mais disciplinar, mais conservador que tem, né, na história da dança, desde a coisa militar, da dança, Clássica. como se diz, Clássica. clássica, né? E eu acho que nós estamos indo para uma consciência mais clara que aqui tem uma linguagem que, para o contexto, ela se tornou muito específica, né? Uma linguagem meio irredutível, né? E isso faz pensar, né? Uma linguagem que resiste, vamos dizer assim. Isso faz pensar. Ótimo. Bom, eu queria te agradecer por ter se disposto a essa conversa. Para mim foi uma delícia, está sendo uma emoção, porque eu estou te acompanhando há muito tempo, assim, e fico muito feliz de poder ter essa conversa com você. Bastante, me alimenta muito e desejo que alimente as pessoas que vão assistir essa conversa também. Olha, uma das conversas mais assim chamativas que eu tive nos últimos tempos. Você sabe perguntar, você vai em frente. Sou eu e o Fábio que Parabéns, dirige, viu? Você eu e o vai. Fábio Fizeram aí um que bom dirige. roteiro. Acho que realmente saímos aí das versões mais comuns, né? Mais frequentes da conversa. Muito bom. Aqui tem. Estou confirmando minha impressão, hein? Dança que pensa. Tá bom. Obrigado, obrigado por tudo. A gente já se fala. Obrigado a vocês.